Olá, bem-vindos ao Mais Cultura. Dessa vez, estamos aqui na Casa dos Escritores, na 32ª Feira do Livro. E aqui ao meu lado, o patrono dessa edição, Leonardo Brasiliense. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, bom dia. Leonardo, bom, em primeiro lugar, um prazer te receber aqui, primeiro como patrono, como escritor, também lançando na feira o teu novo livro, né? Que é esse aqui, Vou Matar Maximilian Sheldon. E eu vou começar te perguntando, para ti voltar a Santa Cruz, como tu está te sentindo sendo homenageado dessa vez como patrono na Feira do Livro, a importância dessa homenagem e de uma Feira do Livro também, né? Foi uma surpresa, assim, uma alegria ser convidado e claro que é uma honra, mas me causa uma certa estranheza porque o patrono da Feira do Livro Santa Cruz sempre é alguém de fora, né? E aí eu sempre me senti de casa, então, né, tipo assim, tá, como assim, mas eu sou o patrono, mas eu, né? Então eu fiquei realmente surpreso. O que eu vejo aqui é que a feira, embora esteja com alguns dias a menos, né, que o normal, ela está maior, né, tem mais livreiros, tomara que a chuva não atrapalhe com o público, né, mas a chuva é só hoje, depois passa. E, assim, ó, Santa Cruz do Sul, ela tem essa tradição, que quem sou eu para falar, né, mas eu acompanho desde 2007, desde que eu vim morar aqui em 2007, 2008 que eu comecei. Eu acho que eu só não vinha uma feira, que foi a do ano passado. Eu sempre estou na feira aqui. Então eu realmente me sinto em casa e desta vez com essa grata surpresa e essa honra de ser o patrono. Pois é, Leonardo, tu realmente tem uma obra, primeiro que a gente admira muito a tua obra, eu particularmente sou uma fã do teu trabalho, acompanho bastante. Tu tá sempre produzindo, né? Ontem à noite a gente inclusive conversou lá na Casa das Artes Regina Simones sobre o teu método para escrever e tudo mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é interessante e eu também vejo a Feira do Livro como um momento onde as pessoas possam encontrar os autores e possam saber um pouco mais, não só sobre a obra, mas saber um pouco isso de inspiração, de método, porque às vezes a gente pensa, nossa, é um iluminado que recebe um psicógrafo, enfim, mas como é que é feito isso, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu método, como é que é essas tuas inspirações. Sim. Não, realmente tem um momento de iluminação, né, que a gente recebe aquela ideia, assim, aquela luz, mas isso aí dura 30 segundos, né? E depois são 3 ou 4 anos trabalhando. Porque é muito... o meu método é o mais neurótico obsessivo possível, assim, né? Eu planejo tudo antes, eu sei tudo que vai acontecer na história. Claro que durante a confecção do texto eu tenho que criar muita coisa, porque o que eu planejo é a sucessão dos eventos e o conteúdo geral das coisas, da história toda. Mas no dia a dia, no escrever, eu tenho lá no plano, assim, no próximo capítulo o cara vai encontrar a princesa encantada dele. Eu tenho isso, eu tenho algumas indicações já que ela vai ter alguns problemas psicológicos, ela tem algumas características físicas e tal, tá. Mas assim, como é que é esse encontro, né? Eles estão na floresta, eles estão num bar, então tem muita coisa que é uma criação diária. Mas eu não consigo trabalhar se eu não tiver um plano bem definido para não me perder. Desculpa te interromper, mas assim, é que eu não sei se é porque tu também te dedica a roteiro de cinema, mas, por exemplo, esse livro, o último de contos, que é o que vai ser agora lançado daqui a pouquinho na Feira do Livro, ele é muito cinematográfico para mim. Cada conto é um filme para mim. Tu consegue ver as cenas, os locais, cada lugar, tá muito isso, assim... isso foi planejado ou quando tu viu, isso estava acontecendo? Olha, que a minha carreira começou no cinema, né? Eu comecei trabalhando com cinema. E eu fazia roteiro, dirigia,
era cenógrafo, fazia o figurino, fazia tudo, né? E eu tinha lá os meus atores, né? Que eram os bonequinhos do Forte Apache e aqueles outros bonequinhos da Segunda Guerra, de borracha e tal. Depois eu interrompi essa carreira cinematográfica e fui para a escola, fui me alfabetizar, e comecei aprendi a ler, escrever e tal. Então, eu tenho muito essa influência do cinema, né? Eu antes de saber ler, eu era assim, eu assistia todos os dias a Sessão da Tarde, que era o que tinha na época, né? Não tinha, naquela época não tinha nem videocassete, né? Mas eu tinha a Sessão da Tarde. Então a minha vida começou assim. Então, naturalmente, o meu jeito de encarar as coisas, de descrever as coisas, situando visualmente, sabe? Claro, eu gosto de ler eu gosto de ler literatura de todo jeito, assim, desde que o texto seja bom, né? Mas quando eu escrevo, eu procuro deixar aquela parte mais reflexiva para o leitor. Então, eu prefiro fazer um texto em que alguma coisa aconteça e, a partir disso, o leitor reflita, né? Eu não tenho nada contra, porque eu gosto de ler também textos assim, reflexivos e tal, gosto, quando são bons, né? Quando não são muito chatos. Mas, ao contar uma história, eu prefiro inserir assim, nas entrelinhas, nos gestos, nos olhares, no peso das falas, as coisas que vão fazer com que o leitor reflita. Então para ti não tem problema que o leitor dê o final que ele quer, ou porque alguns contos fica aquela coisa que eu posso decidir ou deduzir o que aconteceu depois? Assim, ó, não, pois tá tudo no texto, né? Tá tudo no texto. Um dia, agora eu não me lembro quem foi, uma amiga minha leu esse livro aqui e disse assim, gostei dos finais abruptos. Assim, finais, o que é um final abrupto, né? O meu tio caçula, morreu com 48 anos, do coração. Mas assim, a vida dele foi aquela, né? Então a vida dele, para ele e para nós que ficamos, tem um sentido no que foi, sabe? Então, mesmo que a gente viva 100 anos, né, um dia acaba. E a história está ali. Então o que é um final abrupto? Na verdade, o final abrupto é o que a gente não esperava que fosse, mas é o que é. Então a gente pode não gostar que tenha acabado neste ponto, mas ali acabou. Então o sentido está ali, né? Se tu quiser imaginar algo para além daquilo, claro, aí é um exercício teu. Eu gostaria que depois disso acontecesse tal coisa. Bom, tudo bem. Para mim, eu que escrevi a história, tudo que eu queria dizer estava ali. O que é importante está ali. Eu não faço pegadinhas, né? Mas e aí, o que aconteceu? Eu falo, não. Se eu não falei é porque não importa. O que importa está ali. Mas onde tem um personagem aqui, a dona Mona agora disse, mas ele foi para a geladeira, ele se escondeu. Eu disse, olha, eu não sei, mas a questão é que assim, a história da vida dele, a motivação dele e os conflitos dele estão ali. Então, era isso que tu querias colocar. As histórias são sempre completas. As histórias sempre são completas, né? Se a gente imagina que tinha que ter mais coisa, aí é um desejo nosso, né? Eu gostaria que meu tio vivesse mais, mas a história dele foi aquela. Ótimo. Leonardo Brasiliense, além de escritor, também se dedica à fotografia. Aliás, já expôs aqui em Santa Cruz. Como é que está isso? Tu tem feito fotografias? Está ainda conseguindo fazer alguma coisa ou não? Não estou conseguindo. Eu tenho algumas ideias, mas antes eu conseguia ter ideias, né, fazer um plano e mobilizar pessoas que me ajudassem a concretizar, né, os projetos. Agora, eu estou com a vida muito corrida, assim, eu tenho 2 crianças pequenas, e então é uma correria, e o que eu consigo fazer é das 5 e pouco às 7:30 da manhã, e
E então a fotografia, eu estou fazendo fotografias avulsas, assim, sabe? Eventualmente eu estou com a câmera, vou num lugar, sai uma foto. Mas desenvolver um projeto maior eu não estou conseguindo. Retornarei, né, quando puder, mas eu vou anotando, né? As ideias não acabaram. Mas outro dia alguém falou, mas tu escreve e fotografa, escreve roteiro, mas não é ao mesmo tempo, né? As coisas não são ao mesmo tempo. Então, no momento, eu estou me dedicando a um romance. Só um pouquinho, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Estou aqui conversando com o Leonardo Brasiliense, patrono da Feira do Livro desse ano. A gente vai fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Visite a Galeria Fará no coração da cidade, onde você encontra os melhores produtos e serviços em um só lugar. São itens diversos de vestuário, presentes, tecnologia, beleza e profissionais de segmentos variados. Galeria Fará, um lugar todo seu. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Armações e lentes de marcas exclusivas. Armações de grau a partir de R$ 19,90. Óculos de sol a partir de R$ 79,90. E você ganha o antirreflexo ou segundo par de lentes. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. As melhores lentes do mercado. Vem pro Mercadão dos Óculos você também. Todo cabelo precisa de nutrição. Por isso, criamos a linha Match Fonte da Nutrição. Seja qual for a espessura do seu fio, fino ou grosso, só usar o match ideal para ele. Pronto! Cabelos 2 vezes mais nutridos e 3 vezes mais macios. Deu match! Nutrição profunda e duradoura é Match. E Match é o Boticário. Voltamos. Mais cultura dessa vez. Está aqui recebendo o Leonardo Brasiliense, patrono da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. E vamos continuar esse bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre seus livros, sobre o que ele está fazendo no momento. E antes do intervalo, estávamos falando sobre um novo projeto que você está trabalhando no momento. Sim, eu estou trabalhando num romance. Em 2015, na primavera de 2015, eu fiz uma oficina com o Luiz Antônio de Assis Brasil, em Porto Alegre, uma oficina de romance. E aí, na oficina, cada um tinha que começar a desenvolver um projeto de romance. E eu tinha recentemente visto, eu acho que foi durante a oficina, naqueles 3 meses, eu vi uma notícia de um inglês que era uma matéria fotográfica até, mas tinha bastante texto, que vivia com uma boneca de silicone. E eu fiquei impressionado com aquilo, assim, como assim, ele vive com boneca de silicone? E aí... Vivia, namorava, enfim, era a esposa dele, era a companheira dele, era a boneca. Sim, é um cara divorciado, né, e ele vive na casa e ele é uma boneca de silicone. E as pessoas não sabem, ele esconde a boneca de silicone. Tá. E aí eu me interessei pelo assunto e comecei a pesquisar e descobri que tem muita gente que vive com bonecas de silicone. Eu tenho uma coleção de notícias, assim, né, americanos, europeus, japoneses, muito japoneses, e pessoas assim com motivações variadas, né? Desde gente que ficou viúvo e encomendou uma boneca com o rosto igual do cônjuge, até uma senhora idosa que comprou uma boneca para a companhia, e gente que casou com vestido de noiva, assim, com a boneca e tal.
É um mundo interessantíssimo, assim. E então eu estava lá na oficina e eu tive a ideia de fazer então um romance que contasse a história de um cara que vive com uma boneca dessa. E aí eu comecei a desenvolver o projeto ali na oficina e terminei, claro, avancei, né, na pesquisa, no projeto, e comecei, isso foi em 2015, depois ano passado eu fiquei fazendo roteiros, que meu agente me pediu umas coisas, e este ano eu comecei a escrever o texto mesmo, né, do livro da boneca de silicone. É claro que mesmo escrevendo, a pesquisa continua, né, continuo vendo notícias e tal. Um romance dá mais trabalho para escrever? Como é que funciona? Porque tem também um método, até na oficina, acredito que se aprenda um pouquinho isso, é um pouco mais difícil? As dificuldades elas são diferentes, né? Eu não acho que seja mais difícil. Eu acho que o escrever, a parte da redação mesmo é mais fácil. Porque o romance, ele respira mais, né? No conto a gente tem que encaixar as coisas de uma forma mais calculada, sabe? A confecção do conto é mais trabalhosa. O romance talvez dê mais trabalho por ser maior nessa parte da pesquisa, estruturar tudo, né? Mas na hora de escrever ele é um pouco mais solto, né? A gente tem que respirar, porque senão o leitor fica sufocado se for um texto sempre, né, muito amarrado. Então eu tô nessa, assim, pesquisei bastante, não comprei uma boneca, né, porque acho que até as crianças iam se assustar com aquilo dentro de casa. Mas é um mundo assim interessante, as pessoas realmente vivem, elas conversam com as bonecas, elas ouvem as bonecas. O meu personagem, ele foi casado 2 vezes com mulheres. O primeiro casamento não deu certo, o segundo casamento não deu certo, então ele comprou uma boneca, é o 3º casamento dele. E, bom, eu não vou dar spoiler, mas eu acho que o problema é mais com ele do que com elas, né? E a ideia é lançar esse romance quando? A ideia é escrever o romance, né? Escrever o romance, torcer para que o editor aprove, e aí o lançamento fica a cargo da editora, né? A minha editora sabe que eu estou escrevendo esse romance, ela leu o projeto, e ela me ajudou até com a pesquisa, ela me deu umas dicas de filme, até coisas. Então, mas nada impede que, eu espero acabar de escrever ano que vem, nada impede que ela leia e não goste, né? Por falar nisso, estamos, eu acho que num momento assim, crise editorial, livrarias que eram super fortes fechando, uma concorrência também nesse mercado com a internet, as pessoas compram livros e tal. O que tu pensa sobre isso? Como é que tu vê? Tu também já passou por várias editoras, agora tu está com a editora Companhia das Letras, que é uma grande editora, e também a Coralina, que é de Cachoeira do Sul, que tu vai lançar esse último livro, né? Sim, esse romance, quem está acompanhando e está esperando para ler é a minha editora da companhia, né? A Coralina é uma iniciativa de um amigo meu, que é o Cláudio B. Carlos, que eu conheci aqui em Santa Cruz, e ele saiu daqui, morou um tempo em Minas Gerais, voltou para o Rio Grande do Sul, para Cachoeira, e lá o Pedro Paulo, que é empresário assim, do ramo do livro, livreiro e organizador de feiras do livro, ele convidou o Cláudio para fazer uma editora. O Cláudio me pediu, não tem algum original assim na gaveta, e eu por acaso tinha. Todo escritor tem. Eu tinha um livro, este livro inacabado, né? Então eu tinha, era um livro que eu estava escrevendo em Entre Safras, né? Eu pretendia que tivesse 13 contos, eu tinha 12, e o 13º eu ia escrever depois do livro da boneca de silicone pronto. E eu pensei, bom, o Cláudio está pedindo ajuda, quem tem 12, quem tem 13 tem 12 dá um livro, né? Eu disse, tá, me dá uma semana para eu dar uma relida geral, assim, e ainda cortei 2, ficaram 10. Então essa é a história da Coralina. Eles estão rapidamente crescendo, eles devem ter uns 10 livros no catálogo já. Mas bom, voltando, né? Eu pretendo acabar o livro da boneca ano que vem, mando para a Júlia, minha editora lá da companhia. Se ela aprovar, entra no cronograma deles, né? Essa parte foge do meu controle.
a crise, eu fiquei curioso, assim, tá? andei lendo a respeito, né? Bom, tem alguns fatores. Eu andei lendo e vendo até vídeos no YouTube de gente do mercado, do meio, né? Tem a ver com a crise financeira de 2014. E aí essas grandes, a Saraiva e a Cultura, né, mega livrarias, sofreram com a crise financeira, mas tinham pontos muito caros em todos os sentidos, em grandes shoppings. E decidiram não fechar, porque se tu fecha uma loja dessas num shopping desses, tu sai e amanhã tem outra loja no lugar, né? Depois tu não consegue o ponto de volta. Então elas decidiram não fechar. Lá na crise de 2014. Não fecharam, começaram a operar no vermelho. E o que acontece? Começaram a dar calote nos fornecedores, né? Então começaram a atrasar e não pagar os editores. As editoras, muito dependentes desses clientes, começaram a dar calote nos seus fornecedores, o cara que fornece o papel, o cara da gráfica. Então começou uma quebradeira em cascata. Em cascata. E pelo que eu entendi de tudo que eu li, foi isso que aconteceu, né? Eu espero que a coisa se rearranje com o tempo e as pessoas sobrevivam, né? Que isso... É o que a gente vê muito também, assim, que as pequenas livrarias de bairros e que tem já uma história de cultura, de estar fazendo lançamento de livro, essas continuam, porque a gente gosta de folhear o livro, né? Eu, pelo menos, não sou tão adepta de comprar livro pela internet, porque eu acho que tu tem aquela coisa de gostar de ir numa livraria, de ver o que tem ali e aí escolher. Eu acho que na internet compra quem já tem já está decidido, né? Sim, tem isso e tem o fator internet, né? E tem o fator internet, livro na internet mesmo, tipo, o livro que é lido no computador. Então tem um caldeirão de coisas aí que estão mudando o cenário, né? Então o cenário, quando a crise passar, provavelmente o cenário não vai ser igual ao que era antes, né? Claro que no meio desse tiroteio todo vai morrer muita gente, né? Muita gente não vai sobreviver, infelizmente. Mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? E, claro, tentar manter os hábitos, né? Ler, eu queria que tu deixasse um recado agora para a gente finalizar, a importância da leitura e o que a gente tem que fazer, qual é uma dica que tu deixaria para a gente manter essa atenção dos jovens, das crianças, para a leitura num momento que estão tão conectados à internet e smartphone, enfim, o acesso é muito fácil, né? E eu acho que o livro briga também daí com outras atrações, digamos assim, para essa garotada. E a Feira do Livro, eu penso ela sempre como uma resistência a tudo isso, né? Formação de leitores e tudo mais. Assim, a concorrência é cruel, né? A concorrência do livro, que é uma peça, assim, que exige uma atenção mais longa e focada. Com tudo isso que tem na rede, é difícil. O que eu acho que a gente pode fazer com a gurizada é terrorismo, né? Vocês vão ficar burros, vocês vão ficar para trás, vocês não vão se dar bem na vida, porque quem conseguir dedicar atenção para coisas que realmente o enriqueça intelectualmente, vai se dar melhor na vida. Infelizmente é isso aí. Quer ficar zapeando em rede social? Fica, meu filho. O problema, no fim, vai ser teu. Porque a gente sabe que faz toda a diferença. Quem lê vai escrever melhor, vai se comunicar melhor, vai ter uma bagagem. Vai entender melhor as coisas. Assim, ó, quem lê e lê bastante, eu uso essa metáfora assim, quem lê bastante consegue perceber e pensar em milímetros. Quem não lê, pensa em metros, sabe? As coisas não... É outra bagagem, é outro olhar. E assim, ó, o mundo
Tá, o mundo não está tão cheio de gente como certas pessoas falam, assim, alardeando. O mundo está cheio de gente, vai faltar comida, vai faltar água, sei lá o quê. Não, o mundo tem muito deserto aí, né? Mas assim, ó, as pessoas querem viver todas nos mesmos lugares, né? Que são os grandes centros e tal. Não tem lugar para todo mundo viver do jeito que quer. Então, se o cara quer se dar bem na vida, ele vai ter que ser rico, intelectualmente rico, né? E a leitura dá isso. Coisas que exigem atenção, atenção mais rápida e menos focada, não dão isso. Então, por isso que eu digo, é terrorismo mesmo, né? Tu tem que dizer para a criança, olha, tu vai te dar mal, sabe? É cruel, mas é isso. Às vezes tá faltando um pouco dessa, sabe? Bom, tá dado o recado do nosso patrono, eu acho que bem importante. E eu quero te agradecer, Leonardo, por estar aqui com a gente, por conversar um pouquinho aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço todos os convites, né? Não só por estar aqui no programa, mas por estar aqui na feira, assim, nessa condição. Muito obrigada. E o Mais Cultura fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo.